O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 232 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte, A Vida em Cristo. Na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no Espírito. No capítulo 1, a dignidade da pessoa humana. Leremos hoje os números 1830 a 1845. Terceiro, os dons e frutos do Espírito Santo. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Em plenitude, pertencem a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Teu Espírito bom me guie por uma estrada plana. Salmo 143, versículo 10. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 17. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da Igreja enumera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Resumindo, a virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. As virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Podem ser agrupadas em torno de 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. A prudência dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A fortaleza garante nas dificuldades a firmeza e a constância na busca do bem. A temperança modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. As virtudes morais se desenvolvem pela educação,
pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço. A graça divina as purifica e as eleva. As virtudes teologais dispõem os cristãos a viver em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus por origem, causa e objeto. Deus conhecido pela fé, esperado e amado por causa de si mesmo. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança, a caridade. Estas dão forma e vivificam todas as virtudes morais. Pela fé, nós cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e que a Santa Igreja nos propõe para crer. Pela esperança, desejamos e aguardamos de Deus, com firme confiança, a vida eterna e as graças para merecê-la. Pela caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. É ela que une a todos na perfeição e a forma de todas as virtudes. Os 7 dons do Espírito Santo concedidos ao cristão são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Como comentário adicional para o episódio de hoje, ouviremos o discurso do Papa Francisco na audiência geral realizada na Sala Paulo VI, quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Catequese sobre a Carta aos Gálatas, capítulo 13. O fruto do Espírito. Estimados irmãos e irmãs, a pregação de São Paulo é totalmente centrada em Jesus e no seu mistério pascal. De fato, o apóstolo apresenta-se como anunciador de Cristo e de Cristo crucificado. Aos Gálatas, tentados a basear a sua religiosidade na observância de preceitos e tradições, ele recorda o centro da salvação e da fé, a morte e a ressurreição do Senhor. Falo colocando diante deles o realismo da cruz de Jesus. Escreve: Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, vós perante cujos olhos foi apresentado Jesus Cristo crucificado? Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Quem vos fascinou para vos afastar de Cristo crucificado? Trata-se de um momento terrível para os Gálatas. Ainda hoje, muitos procuram a certeza religiosa em vez do Deus vivo e verdadeiro, concentrando-se em rituais e preceitos em vez de abraçar o Deus do amor com todo o seu ser. E esta é a tentação dos novos fundamentalistas, daqueles aos quais parece que a estrada a percorrer provoque temor, e não vão em frente, mas voltam para trás, pois se sentem mais seguros. Procuram a segurança de Deus, e não o Deus da segurança. É por isso que Paulo pede aos Gálatas que voltem ao essencial, a Deus que nos dá a vida em Cristo crucificado. Ele testemunha isto em primeira pessoa. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E no final da carta afirma: Quanto a mim, Deus me livre de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós perdemos o fio de nossa vida espiritual, se 1000 problemas e pensamentos nos assolarem, façamos nossos os conselhos de Paulo. Coloquemo-nos diante de Cristo crucificado, comecemos de novo a partir dele. Peguemos o crucifixo nas mãos, tenhamo-lo perto do nosso coração, ou façamos uma pausa em adoração antes da Eucaristia, onde Jesus é pão partido para nós.
o Cristo crucificado, ressuscitado, o poder de Deus que derrama o seu amor nos nossos corações. E agora, novamente guiados por São Paulo, demos um ulterior passo. Perguntemo-nos: o que acontece quando encontramos Jesus crucificado na oração? Verifica-se o que aconteceu sob a cruz. Jesus entrega o Espírito, ou seja, doa a sua própria vida. E o Espírito, que flui da Páscoa de Jesus, é o princípio da vida espiritual. É Ele que muda o coração, não as nossas obras. É Ele que muda o coração, não as coisas que nós fazemos, mas a ação do Espírito Santo em nós muda o coração. É Ele quem guia a Igreja, e nós somos chamados a obedecer à sua ação, que vai para onde e como Ele quiser. Além disso, foi precisamente a constatação de que o Espírito Santo descia sobre todos e que a sua graça agia sem exclusão, que convenceu também os mais relutantes dos apóstolos de que o Evangelho de Jesus era destinado a todos e não uns poucos privilegiados. E aqueles que procuram a segurança, o pequeno grupo, as coisas claras como outrora, afasta-se do Espírito. Não deixam que a liberdade do Espírito entre neles. Assim, a vida da comunidade regenera-se no Espírito Santo, e é sempre graças a Ele que alimentamos a nossa vida cristã e continuamos a nossa luta espiritual. Precisamente o combate espiritual é outro grande ensinamento da carta aos Gálatas. O apóstolo apresenta duas frentes opostas. Por um lado, as obras da carne. Por outro, o fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? São comportamentos contrários ao Espírito de Deus. O apóstolo chama-lhes obras da carne, não porque há algo de errado ou mal na nossa carne humana. Pelo contrário, vimos como ele insiste no realismo da carne humana suportada por Cristo na cruz. Carne é uma palavra que indica o homem na sua dimensão terrena, fechado em si mesmo, numa vida horizontal, onde os instintos mundanos são seguidos e a porta se fecha ao Espírito, que nos eleva e nos abre a Deus e aos outros. Mas a carne também nos lembra que tudo isto envelhece, que tudo isto passa, apodrece, enquanto o Espírito dá vida. Paulo enumera assim as obras da carne, que se referem ao uso egoísta da sexualidade, a práticas mágicas, que são idolatrias, e ao que mina as relações interpessoais, como contendas, ciúmes, iras, rixas, discórdias, partidos. Tudo isto é o fruto, digamos assim, da carne, de um comportamento apenas humano, doentiamente humano, pois o humano tem os seus valores, mas tudo isto é doentiamente humano. O fruto do Espírito, ao contrário, é a caridade, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Assim diz Paulo. Os cristãos que no batismo se revestiram de Cristo são chamados a viver deste modo. Pode ser um bom exercício espiritual, por exemplo, ler a lista de São Paulo e observar a própria conduta, para verificar se corresponde, se a nossa vida está verdadeiramente de acordo com o Espírito Santo, se dá estes frutos. A minha vida produz estes frutos de caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança? Por exemplo, os 3 primeiros são caridade, paz e alegria.
Por isto se reconhece se uma pessoa é habitada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que está em paz, que rejubila e que ama. Com essas 3 características, vê-se a ação do Espírito. Este ensinamento do apóstolo representa também um grande desafio para as nossas comunidades. Por vezes, aqueles que se aproximam da igreja têm a impressão de estarem perante uma grande quantidade de comandos e preceitos. Mas não, esta não é a igreja. Esta pode ser qualquer associação. Na realidade, porém, a beleza da fé em Jesus Cristo não pode ser apreendida com base em demasiados mandamentos e numa visão moral que, desenvolvendo-se em muitas correntes, pode fazer-nos esquecer a fecundidade original do amor, alimentado pela oração que doa a paz e pelo testemunho jubiloso. Da mesma forma, a vida do Espírito, expressa nos sacramentos, não pode ser abafada por uma burocracia que impede o acesso à graça do Espírito, autor da conversão do coração. E quantas vezes nós mesmos, sacerdotes ou bispos, temos tanta burocracia para dar um sacramento, para acolher as pessoas que consequentemente dizem: não gosto disto, e vão embora, e não veem em nós muitas vezes a força do Espírito que regenera, que nos faz novos. Por conseguinte, temos a grande responsabilidade de anunciar Cristo crucificado e ressuscitado, animados pelo sopro do Espírito de amor, pois só este amor tem o poder de atrair e mudar o coração do homem. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!